Na continuação canônica de Cavaleiros do Zodíaco é revelado que Shun será o herdeiro da armadura de Virgem. O Cavaleiro de Andrômeda foi reconhecido por seus antecessores, sendo esses Shaka de Virgem e Shijima de Virgem, e tendo a saga canônica como base, o spin-off oficial chamado Episódio G Assassino revela como seria o verdadeiro poder de Shun ao se tornar um Cavaleiro de Ouro. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Eze e no vídeo de hoje trago para vocês as 8 melhores curiosidades sobre Shun de Virgem. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o futuro de Shun de Virgem. A saga Episódio G Assassino se passa aproximadamente 16 anos depois da saga de Hades clássica. Nessa época, Shun é o atual Cavaleiro de Ouro do signo de Virgem, porém o Cavaleiro Dourado não fica vigiando sua casa zodiacal no santuário, como Shaka e Shijima faziam no passado. Além de Cavaleiro de Ouro, Shun também é um médico no Japão, e isso combina muito com a personalidade de Shun. Como sabemos, o Cavaleiro de Andrômeda nunca gostou de ferir as pessoas. Ele sempre utilizava técnicas defensivas em batalha, e agora atuando como médico, acredito que Shun possa salvar muitas vidas. Lembrando que como Cavaleiro de Ouro, ele tem controle absoluto sobre o sétimo sentido do cosmo, e por isso Shun pode ser capaz de curar algumas feridas. Vemos isso acontecer também na saga clássica, onde a Ioria de Leão consegue curar a perna de Seiya com seu cosmo. Curiosidade número 2, as correntes douradas de Virgem. Como Cavaleiro de Bronze, Shun de Andrômeda utilizava as correntes de sua armadura para lutar. Suas principais habilidades são baseadas em defesas e ataques com as correntes. Os golpes mais conhecidos de Shun eram o ataque da corrente nebulosa de Andrômeda e a onda relâmpago, e ao se tornar um Cavaleiro de Ouro, Shun ainda é capaz de utilizar esses ataques. Isso porque Shun de Virgem consegue materializar correntes douradas utilizando o seu próprio cosmo. Sendo assim, o Cavaleiro pode tanto utilizar as técnicas de ataques quanto as de defesa com essas novas correntes. Lembrando que as correntes douradas, por serem feitas de cosmo, podem não ter certas propriedades físicas das correntes de Andrômeda, como por exemplo, a habilidade sensitiva, porém em termos de ataque e defesa, as correntes douradas são ainda mais poderosas. Curiosidade número 3, por que Shun se tornou Cavaleiro de Virgem? Em Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro precisam ser do mesmo signo que sua armadura representa. Na categoria de armaduras de bronze ou de prata, não existe uma regra específica para que determinada armadura seja utilizada por determinada pessoa. Porém, na categoria de ouro existe essa regra. Os cavaleiros apenas podem utilizar a armadura de ouro que representa o seu signo. Shun nasceu no dia 9 de setembro, sendo assim, do signo de Virgem. Curiosidade número 4, por que Shun não utiliza as habilidades do signo de Virgem? Diferente de seus antecessores, Shun de Virgem não utiliza as técnicas comuns dos Cavaleiros de Virgem, como por exemplo, Shaka é conhecido por suas poderosas habilidades e seus efeitos. Dentre elas, temos a invocação dos espíritos malignos, a rendição divina e o tesouro do céu, que é capaz de retirar os sentidos do adversário. Outra técnica bastante poderosa do Cavaleiro de Virgem é o ciclo das 6 existências, Kan e também Om. Porém, Shun não herda nenhuma dessas técnicas, diferente de Shaka e Shijima, que desde crianças treinaram arduamente para se tornarem Cavaleiros de Ouro. Shun foi treinado para se tornar um Cavaleiro de Bronze. Desde seu nascimento, tanto Shaka quanto Shijima já teriam nascido com brilho dourado, sendo esse os vestígios do sétimo sentido, que precisava apenas ser lapidado pelos jovens que eram predestinados a serem Cavaleiros Dourados no futuro. Porém, Shun e os demais Cavaleiros de Bronze são o oposto disso. Apesar de Shun ter um poderoso cosmo, ele não teria nascido com um dom do sétimo sentido, e apenas conseguiu aprimorar esse poder por meio de treinamento durante muitos anos. Se formos contar, Shun teria aproximadamente 29 anos na saga Episódio G Assassino. Sendo assim, ele treinou bastante tempo para alcançar esse posto, tendo em vista que Shaka se tornou um Cavaleiro de Ouro com apenas 7 anos. Curiosidade número 5, a maior técnica defensiva de Shun de Virgem.
Por utilizar as suas habilidades natas de Andrômeda, Shun de Virgem desenvolveu as correntes douradas de Cosmo, e a sua maior técnica seria a defesa circular. Utilizando essas correntes criadas pelo Cosmo, Shun cria uma defesa em volta de seu corpo. A corrente começa a girar em volta de si, cada vez mais rápida e forte, tendo a capacidade de repelir certos ataques recebidos. Porém, essa habilidade não para por aqui. Como sabemos, na saga Episódio G Assassino, os novos Cavaleiros de Ouro do Exército de Athena combatem os Cavaleiros de Ouro invasores da outra dimensão, sendo esses os Cavaleiros da Dimensão do Caos. Esses Cavaleiros de Ouro são liderados por Aioros de Sagitário, e todos eles possuem armaduras de ouro divinas. Em determinado momento, Mudiares da Dimensão do Caos ataca o planeta Terra com sua revolução estelar divina, enviando diversos meteoros gigantes para a Terra. Kiki de Ares consegue defendê-los com a muralha de cristal que cobre todo o planeta. Porém, Shaka de Virgem da Dimensão do Caos também utiliza seu Cosmo para ajudar Mudiares. É nesse momento que Shun utiliza a defesa circular para proteger o planeta Terra, conseguindo assim, junto de Kiki, anular a invasão do Santuário do Caos. Curiosidade número 6. O homem mais próximo de Deus. Os Cavaleiros de Virgem são conhecidos como os mais próximos de Deus. Shaka de Virgem, por exemplo, tem uma ligação direta com Buda, sendo considerado a reencarnação de Buda. Já Shun de Virgem foi o receptáculo de Hades. Na Dimensão do Caos, ele teria se tornado o novo deus do submundo, já que restaurou parte de sua consciência, mesmo sendo possuído por Hades, devido ao golpe fantasma de Fênix disparado por Ikki em seus momentos finais, sendo essa a razão para que a Guerra Santa contra Hades tenha se encerrado na Dimensão do Caos. E quando esse mundo estava se misturando com a realidade que nós conhecemos, Shun acaba assimilando algumas lembranças da sua contraparte. Ele também consegue ver a alma de seu oponente e descobre que o Aiori à sua frente seria na verdade um demônio assassino. Sendo assim, Shun também seria um homem próximo de Deus. Com o enorme Cosmo, ele é o mais próximo de se tornar o novo deus do submundo da sua realidade. Curiosidade número 7. A batalha final. Na saga Episódio G, a batalha final acontece contra Aioria de Leão. Este cavaleiro era um viajante do tempo, vindo de outra dimensão. Nessa história, vários viajantes do tempo podem vir de outras dimensões, inclusive pessoas duplicadas. Sendo assim, esse Aioria teria matado as suas duplicatas e se rebelou contra o Santuário de Athena, que estava utilizando armas para lutar contra o Santuário do Caos. Isso porque Seiya estava trajando a armadura chamada Espada de Kusanagi, que é em realidade uma espada sagrada. Aioria acaba atingindo o 9º sentido e derrota Ikki de Leão. Mesmo após a junção de Shun de Virgem, Shiryu de Libra, Yoga de Aquário e Seiya de Kusanagi, Aioria não pôde ser vencido. Ele despertou como um demônio e recebeu o Satã Imperial de Aioros, além, é claro, de ter dentro de seu corpo a alma de Zeus. Aioria somente foi derrotado depois, lutando contra o viajante do tempo Shura de Capricórnio, que se fundiu à espada de Kusanagi e derrotou o cavaleiro. Após isso, a história de Episódio G continua na saga Requiem, porém Shun foi selado pelos deuses. Curiosidade número 8. A Tempestade Nebulosa. A única habilidade de Shun que não utiliza correntes é o golpe Tempestade Nebulosa, sendo o ataque mais poderoso desse cavaleiro. Porém, na saga Episódio G Assassino, ele consegue utilizar essa técnica com o auxílio das correntes, devido ao seu aprimoramento como Cavaleiro de Ouro. O golpe consiste em potentes jatos de ar expelidos pelo cavaleiro, formando uma tempestade de ventos que leva a vítima para o alto e o atinge com fortes danos de impacto. Gostaram das curiosidades? Comentem aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?